verdade, o nosso inimigo ele é invisível. Amém? Vamos lá. Quando a Bíblia fala que a nossa guerra ela é espiritual, eu quero te conduzir a uma situação seguinte, que o campo de batalha acontece justamente no campo das ideias. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia também, já que é culto de doutrina, culto da palavra. Como é que a gente vai fazer um culto da palavra sem Bíblia, né? Nós temos que ter a Bíblia Sagrada. No culto da palavra tem que ter Bíblia. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, dois pontos, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, dois pontos, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E o 6º versículo, para a gente fechar essa parte, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Voltando um pouquinho, ainda em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus disse assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, dois pontos, de toda a árvore mas livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus afirma, Deus é convicto, Deus é categórico, ele diz, olha, vai comer, vai morrer. Aí, no capítulo 3, que a gente já leu, a gente vai ver que a abordagem que o diabo faz com Eva é uma abordagem astuta. E ele chama Eva dentro do campo das ideias para interagir com aquilo que ele iria falar. Talvez você vai falar assim, pastor, o diabo ele consegue entrar na minha cabeça? O diabo ele consegue, digamos assim, saber o que eu estou pensando? Não, vou falar uma coisa que é bíblico, tá? Só Deus, ele tem uns atributos, culto doutrinário, mas também a gente vai trazer eu sei que a maioria dos irmãos que estão nos assistindo são irmãos que conhecem bem a palavra, mas escuta só, o diabo, ele não é onisciente, não é onipotente e também não é onipresente, ok? Onipotente, ter todo o poder, onisciente é saber de todas as coisas e onipresente é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Atributo exclusivo de Deus. Ninguém mais tem. Anjo não tem. Mas quem não tem? Só Deus tem. Anjo não tem. Arcanjo não tem. Só o Senhor Deus tem. O diabo não é onipresente, não é onipotente, nem tampouco onisciente. Logo, ele não sabe o que você está pensando. Mas vamos raciocinar aqui. É muito fácil para mim, como ser humano, principalmente para quem está dentro do meu contexto, eu perceber que aquela pessoa está ansiosa, ou aquela pessoa está, digamos assim, triste, ou que aquela pessoa esteja alegre demais. Até porque uma das entregas, uma das leituras que eu vou fazer é a leitura do semblante. Nós precisamos entender que o nosso inimigo não está lidando com alguém que ele não conheça. O inimigo de nossas almas, ele tem estado com o homem, digamos assim, desde que o homem foi criado. Ele conhece muito bem a história de toda a humanidade. Ele sabe muito bem
fazer as leituras que a gente tem em nosso semblante. E se eu, como ser humano, consigo, às vezes não conhecendo tanta a pessoa, olhar para aquela pessoa e até mesmo por telefone, sentir que a vibração da sua voz é de choro, você está chorando, né? Ora, querido, eu vou ter esse entendimento, porque certamente para eu chegar a essa conclusão, tem que ter ouvido a voz dessa pessoa antes e perceber que a voz dela está diferente, a tonalidade dela em relação às emoções está diferente. Você acha que lidando com o inimigo de um nível como é o diabo, ele não percebe as leituras nossas quando alguma coisa nos chama a atenção, quando alguma coisa que passa ou quando a gente passa? Será que a gente olha e vê, né? Principalmente quando você passa numa vitrine, né? Você passa numa vitrine e o esposo está lá do lado com a esposa e ela passa em frente à vitrine e vê aquele vestido lindo, maravilhoso. Quando ela, meu Deus, que dá aquele, quando o olho arregala, né? O marido logo pega, cata no braço e puxa para o outro lado da rua para justamente não gastar o dinheiro. Ora, o inimigo de nossas almas, ele sabe muito bem quando a gente percebe alguma coisa que nos chamou a atenção, o nosso semblante dá essa dica. Então fica a guerra estabelecida dentro desta proposta da dica. Qual é a proposta da dica? A Bíblia fala, olha a preocupação que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, o Espírito Santo impulsiona, excita, inspira Moisés para fazer esse grande detalhe. Olha o que a Bíblia fala. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela se apresenta para Eva, chamando a atenção de Eva de uma certa forma, de sorte que ele percebe que ele tem agora em Eva uma atenção. E é justamente aquilo que começa o perigo. A Bíblia fala assim, olha, fugir da aparência do mal. Porque se a gente dá trela à aparência, a gente acaba estando no mal. E eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Eva agora dá o que não deveria ter dado, a atenção. A gente acha que o pecado se consolidou quando Adão come o fruto. E o pecado teve andamento quando Eva dá atenção ao mal. No campo das ideias, o diabo trabalha assim. Ele trabalha primeiro querendo ter a tua atenção. Porque quando você tem a atenção desviada para uma outra coisa, aquela outra coisa, escute, passa a ser o centro da sua atenção. Por isso que é ruim, você já até me corrigir sobre isso também, que você está conversando com alguém e ela está ali no WhatsApp, né? Você está falando, aí falando, como é que está ali no WhatsApp? Parece que ela está dividindo a atenção entre você e o WhatsApp. Parece que ela está dividindo a atenção entre você e o Facebook, né? E na verdade o que acontece? Quando você desvia a tua atenção de algo primário e desvia o seu olhar, as suas atenções para algo secundário, aquilo que era primário passou a ser secundário e aquilo que era secundário, evidentemente, passou a ser primário. Quando Eva passa a dar toda a atenção para a serpente, ela deixa de ter Deus como primazia e coloca aquele que não deveria nem ser segundo, nem terceiro, nem quarto, nem último, não deveria estar nem na fila, mas ela passa então a dar atenção ao diabo. Começa então a trabalhar no campo das ideias com a nossa querida Eva e lhe convence de que o que Deus tinha falado, será que procedia? Será que era uma realidade? Então olha o que ele diz para Eva. Eu estou falando de batalha espiritual, você que chegou agora, eu estou falando de batalha espiritual dentro de um tópico chamado o nosso campo de batalha acontece no campo das ideias. E foi no campo das ideias que o inimigo de nossas almas, ele começou a minar, que o diabo começou a minar aquilo que havia, escute, aquilo que havia no entendimento de Eva. Prova isso, pastor. A gente vai ler de novo então o versículo 3 do capítulo 3, que diz assim: mas
desculpa, o capítulo 3 e o versículo 6, dizendo assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, olha agora, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ora, quem a convenceu de que a árvore era desejável? Quem a convenceu que aquela árvore era desejável à mente, ao entendimento? Entendimento é uma propriedade da alma, é uma propriedade da mente. A mente é a alma. Dentro da nossa mente, a gente tem, olha só, eu até ministrei para os irmãos, acho que foi no domingo, né? Na live, dentro da nossa alma está o poder da escolha, as emoções, a sensibilidade. A alma tem dentro dela, a alma é um arquivo, digamos assim, uma pasta, dentro dela tudo isso, o campo das emoções, o campo das ideias, que é a mente, né? Nosso equilíbrio psicológico, nosso equilíbrio emocional. Nós amamos pela alma, nós amamos pela mente. Essa ideia de que a gente ama pelo coração, isso é algo figurativo. A gente sabe muito bem que ninguém ama com o coração. Isso era coisinha de criança, quando a gente falava carrega a mamãe no bolso, papai no coração, carrega o papai no bolso e mamãe no coração. Isso é todinha coisinha de criança, porque a gente sabe que a questão do coração, como músculo, como órgão do corpo, foi usado como símbolo do amor, porque quando a gente está carregado de emoções, a gente tem uma taquicardia, né? O coração acelera, aquela coisa toda, palpita mais forte. Por isso a gente fala que a gente está amando com o coração. Mas na verdade a gente ama com entendimento. E os desejos é de mente, tudo acontece na alma. Logo, olha o que Eva demonstra. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também... Tudo começou lá no campo das ideias, que primeiro ele chamou a atenção. Aí ele teve atenção e começou a ter um diálogo com Eva, filtrando dentro do campo das ideias tudo aquilo que Deus havia inserido em Adão, que passou para Eva. Tudo que Eva sabia, ela aprendeu com Adão e foi instruída por Adão, que por sua vez fora instruído por Deus. Deus instrui o casal através de Adão, dando-lhe conhecimento suficiente para entender lá. Pastor, a gente está falando de batalha espiritual, o senhor está falando de pecado. Não, estou dizendo que a tática que o diabo usou lá no Éden continua usando hoje, em tremendo 2020, dentro desse dia 31 de março de 2020, senhoras e senhores, pasmem, mas muita gente hoje na guerra porque foi hostilizado ou foi detonado por esta mesma tática que o diabo usou lá no passado com Eva. Batalha espiritual, meu irmão, ela começou desde que Satanás se rebelou com os céus e veio à terra, trouxe aos ares esta carga, esta guerra que só vai ser vencida totalmente quando a igreja de Cristo for arrebatada. E mesmo assim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é um caso aqui, quando a gente voltar com Cristo à terra, né, e ter aquela guerra toda, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas para nós essa guerra vai terminar quando nós formos arrebatados. E enquanto isso não acontecer, nós estamos numa batalha tremenda. E o que está em jogo nessa batalha? Nada mais, nada menos do que a minha, do que a tua salvação. Nada mais, nada menos do que a salvação da minha família, a salvação do meu irmão. Ah, pastor, eu não sou responsável pela salvação do meu irmão, mas nós estamos no exército. Lembra que às vezes, numa guerra, quem sabe você já viu um filme, que alguém estava atirando e não percebe que o inimigo estava ao lado, e quando ia matá-lo, alguém do lado do exército amigo, né, do nosso lado, mata o inimigo. Ou seja, é uma ajuda
vou ajudar o meu irmão, ou seja, em oração, em jejuar por ele, em me consagrar por ele, em colocar a minha vida no altar, não apenas por mim, mas também pelo meu irmão, a entender que eu preciso fazer uma campanha de oração, que eu preciso da palavra, ajudando ele na adoração. Isso faz parte de ajudar um ao outro a estar permanecendo, a caminhar no caminho da vitória, a guerrear uma guerra que o Senhor Jesus Cristo nos trará brevemente a vitória completa. Mas o que eu quero te dizer é que dentro desse campo das ideias, essa guerra continua até hoje. Essa guerra não muda. Eu quero te falar uma coisa. Deus estabeleceu um princípio para o homem. O princípio que Deus estabeleceu para Adão e para Eva foi obediência. O diabo, ele agora percebe que aquela árvore, por ser dita por Deus de não poder comer dela, ele então traz Eva para uma atenção para aquilo que ela não deveria dar. O que eu chamei de batalha na ideia, de batalha na mente, mostrando para Eva que aquilo que Deus disse, olha o que ele fala, para a gente não falar da gente mesmo, vamos falar de Bíblia. Olha o que o diabo fala. Ele diz assim, disse, 2 pontos. Aí, eu vou falar para você como Deus disse, tá? Vamos voltar ao que Deus disse? Né? Vamos lá. O que Deus disse, pastor? Deus disse assim, ó, mas da árvore da ciência comerá, em que dela comer, certamente morrerá. Esse certamente aqui não é advérbio de dúvida. Não é. Esse certamente aqui é uma afirmação de Deus. Olha, no dia que dela comer, verdadeiramente você vai morrer. Certamente morrerá. Aí, olha o que o diabo disse para Eva. E disse, versículo 1. E esta disse a mulher, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, 2 pontos, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta, um ponto de interrogação, levando Eva assim, foi assim? Tipo, já viu quando você fala assim, vem cá, o pastor falou para a gente ir no culto 7 horas ou 7h30? O culto começando 7 horas. Aí você fala assim, o pastor falou para a gente ir no culto 7 horas, 7h30. Aí a pessoa que estava convicta que era 7 horas, ela fala assim, é 7 horas, né não? Se ela não bater o pé, dizendo assim, não, é 7 horas. Não, ela fala, não foi 7h30. Pronto, já levou dúvida ao coração daquele que tinha certeza. É por isso que lá na frente, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e fala assim, ó, vamos lá em Efésios, que a gente leu, lembra que a gente leu? Ele fala assim, ó, tomai sobretudo, cadê? Efésios, né, capítulo 6, vamos lá direitinho. Vamos lá, Bíblia, queridos, é Bíblia que a gente precisa, porque é Bíblia que dá vida. Ele fala assim, cadê? Tomai, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Escuta só, deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do diabo. E o versículo 17, olha só que ele fala, tomai também o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque, vou te falar uma coisa, Tiago falou que aquele que duvida é igual o quê? A onda do mar, né? Que vai e que vem. O Tiago falou. A segunda coisa que a Bíblia também fala é que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, a salvação, a fé da salvação é uma da fé que a gente já obtém assim que ouve a palavra. Lembra que a palavra diz? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé é a fé de salvação. Quando alguém prega que Jesus morreu na cruz para me salvar, e eu creio nisso, eu obtenho a fé da salvação. Lembra que Jesus falou da parábola do semeador? Jesus diz na parábola
que o semeador saiu a semear e começou a dizer que a semente caiu, um caiu na beira do caminho, o outro caiu no caminho, e as aves dos céus vieram. Procura amigos